Que a paz do Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, envolva os nossos corações agora e sempre. É assim então que nós queremos dizer a vocês que nós vamos hoje iniciar o nosso programa contando o que é o Evangelho no Lar, a campanha mundial do Evangelho no Lar, para que vocês tenham assim uma ideia como é fácil seguir aquele caminho que Jesus falou. Quando a gente diz que Jesus ensinou o caminho, logo a gente pensa que é muito difícil, não é? Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, ele estava se referindo ao Evangelho, o Código de Lei. Ele estava se referindo a essas escrituras que ele dizia santa, palavras santas, ide pregai o Evangelho. Não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, nem com o que é a vez de comer, ou que calçar, não. Preocupe antes com as palavras, e em seguida preocupe com a vivência. Esse é o caminho, a vida que Jesus falou. Mas sim para divulgar mais, né, o nome de Jesus, o Evangelho do Mestre e, acima de tudo, o Código de Lei, não é isso? Então, nós falamos sempre para você, Jô, gira tudo em torno do que mesmo? Do Código de Lei, né? Olá, é com muita alegria. É um projeto que nós estávamos pensando, idealizando há tanto tempo, né? Junto com uma equipe que também está por trás disso. E hoje estamos aqui com enorme prazer de divulgar a campanha e eu poder fazer parte, poder ajudar e aprender com todos. Pois é. Dando continuidade, é isso mesmo? Nós vamos ver aqui então, né, Josi, nesse programa tem algumas perguntas, né? E vamos ver então se a gente inicia por esta, que quando a Terra se desprendeu da massa solar, Jesus recebeu o planeta neste momento. Ele era uma bola de fogo. E essa bola de fogo então foi resfriando, era muita água que descia, muita chuva e muito vapor que subia. E logo então começou realmente esse início do planeta Terra. E Jesus, Josi, nesta época, Jesus já tomava conta e dirigia esta reunião que Emmanuel chama de reunião celeste. E estas reuniões eram feitas lá na esfera crística. Os espíritos daquela esfera eram todos crísticos. E surge uma curiosidade agora, como que isso vai acontecer? Pois é, como que isso vai acontecer? É o que aconteceu lá nesta reunião. Então eles estavam todos assim reunidos e quando ouviram aquele estrondo, esse é um barulho muito grande, quando foi do universo, Big Bang, lá surgiu até o Om, que ficou até hoje e ficará para a eternidade. Que você vê que muitas ciências, muitos ramos das ciências e religiões fala do Om, né? É o barulho do começo do universo. Quanto aqui do planeta Terra, que só faz 5 bilhões de anos, aí foi um pouquinho diferente. Um perguntou para o outro, como se nós estivéssemos aqui, né, Josi, numa reunião, e nós ouvíssemos um barulho, você ia perguntar, o que está acontecendo, não é? E outra pessoa iria realmente responder. Então perguntaram ao Cristo Jesus o que é que estava acontecendo. Está formando um planeta. Como vai chamar? Planeta Terra. É, planeta Terra. Gente, planeta Terra. E o que vai acontecer naquele planeta? Vai formar-se uma humanidade.
Muito bom, uma humanidade. Mas como eles vão receber o código de lei? Esse código de lei, gente, nós vamos girar em torno, porque o objetivo da nossa campanha é trazer no nosso conhecimento, que está em nossa consciência, o código de lei de Deus, que é o caminho que Jesus falou. Então eu irei pessoalmente, Jesus respondeu, lá na terra, levar esse código de lei. O que nós observamos, meus amigos e amigas, é que não tem outra forma para nós aprendermos esse código de lei, a não ser por este caminho da reencarnação, e esse espírito, no caso aqui era o Cristo, trazer e dar a notícia. É o que Jesus Cristo fez, não é isso? Então Jesus, junto com o Pai, junto com Deus, nosso Pai, criou o planeta, criando e plasmando através do pensamento concreto do Criador. Veja bem, quando nós falamos hoje que o pensamento tem força, você imagina a força do pensamento de Deus. Cria um planeta e Jesus trabalhou nessa criação plasmática. Jesus trabalhou junto na formação da Lua, a âncora do equilíbrio terrestre. Veja que importante. Então, criou também uma coisa muito importante que hoje nós conhecemos, são as usinas de ozônio, ionosfera, estratosferas, tudo isso para propiciar assim para o nosso planeta, Josi, um ambiente bom e saudável, a ponto de dar condições na vida. Isso a ponto de que naquela época não tinha condições de vida aqui na Terra. Mas com essas usinas funcionando na atmosfera, nós já temos o calor, temos as 4 estações, temos o frio e tudo isso, tudo mais, né? Condições de tudo isso. E aí então, milênios e milênios chegam e passam, né? E aí então chega a hora de vir a segunda reunião, porque isso nós contamos da primeira, né? E a segunda reunião, o que aconteceu? A segunda reunião, Emmanuel conta que quando serenava os elementos do mundo nascente e a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes, dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes do seu pensamento. Então formou-se uma assembleia, veja que linda reunião, que lindo trabalho de espíritos crísticos, para que eles pudessem então, com essa energia que viesse do alto, eles pudessem então propiciar o começo de vida aqui na Terra. É meio poético quando Emmanuel fala, né? Quando serenava os elementos do mundo nascente, então eu já falei isso, então vou lá no finalzinho. Aí então viu-se descer uma fumaça, para ser mais fácil para nós. É uma matéria cósmica e viscosa. Essa matéria cósmica e viscosa era o celeiro sagrado que trazia em seu bojo a sementinha da vida, né? Veja bem, da Jesus ainda não tinha vindo, nós vamos chegar lá na terceira. Agora aqui, então, trazia o embrião. Kardec fala lá em A Gênese, então essa sementinha, Kardec conta que quando a Terra desprendeu da massa solar, ela já trazia com ela a metadinha da semente. E nessa chuva de forças cósmicas, que é essa matéria viscosa, trazia outra parte. Então os embriões, essa massa viscosa, era Jesus já adiantando a sua vinda, e ele vinha fecundar a semente que estava na terra. Então na época de Jesus, como você perguntou, na época de Jesus, conta os historiadores, Neio Lúcio, Renan e outros contemporâneos de Jesus, conta que a terra ficou mais bonita, que o verde era mais verde, que o céu era mais azul.
tudo era mais lindo, as águas mais puras e cristalinas, o sol mais bonito, mais humilde, permitia a nossa visibilidade, porque as usinas de ozônio já estavam funcionando, né? Então tudo era muito lindo, mas era como hoje também, a Terra é bonita, a humanidade é linda, a nossa família é maravilhosa. Então nesta época a Terra estava preparada. É aí então que conta que nessa época de que quando reinava, né, em Roma, Augusto César, era o século da Boa Nova. Então o Cristo, não era Jesus ainda, o Cristo deixa lá a sua esfera, reveste-se do miasma grosseiro do nosso planeta. Miasma grosseiro é o fluido grosseiro do nosso planeta. E chega aqui no planeta Terra, nascendo numa manjedoura, quando ele poderia ter sido filho do rei, é ou não é? Mostrando já o seu primeiro exemplo, já no nascimento, como que a manjedoura representa a glorificação de toda a humanidade e demonstra a humildade mais pura, querer nascer entre os animais, né? Jesus cresce em beleza, em sabedoria. Jesus cada vez mais crescendo, nós estamos dando aqui um pulo na história. Então ele está crescendo em beleza, em sabedoria. Aos 12 anos, um menino diferente. Um menino que brincava diferente com os colegas. E os colegas eram os meninos que não tinham boa moral, para orientar esses amiguinhos. Dima, por exemplo, o bom ladrão, era muito amigo de Jesus. E aí, então ele fazia essas reuniões já mostrando na prática como era o dia a dia do Código de Lei de Deus. E realmente, aos 12 anos, ele já conversa com os doutores da lei. E aí, então, segue a história. O objetivo da vinda de Jesus é trazer o Código de Lei. É trazer o Código de Lei, porque as leis de Deus são imutáveis, são perfeitas, perfeitíssima como o Pai é perfeito. E se nós não aprendermos esta lei, não assimilar e não vivenciar, nós não passamos de mundo de sofrimento, mundo de expiações e provas, para um mundo regenerado. E com isso, nós podemos começar a entender o que Jesus começou, o que ele fez e aonde que ele foi para poder alcançar o seu objetivo, né? Pois é. Aos 30 anos de idade, ele pensou, foi difícil para falar para a mãezinha dele, que ia sair de casa. Então, nesse dia, à noite, após o trabalho da carpintaria, após o jantar, ele sobe o morro, que dava assim naquelas pedras escarpadas, que dava vista para o mar da Galileia. E aí ele ficava observando o sol lindo, aquele sol humilde que permitia a visibilidade. Ele olhava, mas o sol deixava os raios dourados mergulhar nas águas azuis do mar Mediterrâneo, né? Ele olhava, como é linda a natureza. É uma visão, Josi, dos médiuns cósmicos. Aqui na Terra não existe, né? Médiuns cósmicos, quer dizer, não vê só a beleza física da natureza, como vê a beleza espiritual do que é natural de Deus. E aí ele fica olhando, aí vem para ele então, sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Essa pergunta ele também se fez. Nós precisamos fazer pergunta para nós, não é? O que eu vim fazer aqui? Já sei. Eu vim trazer o Código de Lei. Mas como é esse Código de Lei? Eu tenho que contar para os meus irmãos que o sangue que corre na veia de todos é igual. Não existe sangue azul. Naquele tempo os reis tinham sangue azul, né? Que um é igual ao outro, não tem diferença de pele, a diferença é no aprendizado e na elevação moral, mas que nós somos todos iguais,
filho do mesmo pai, portanto, o teu pai é o meu pai também. Somos irmãos. E o Pai nos criou com amor e para o amor e para sermos felizes. Veja que beleza. Assim sendo, então, Jesus continua na sua vidência, e aí ele fala: como eu vou fazer? Como eu vou falar? Já sei. Vou contar a história, como nós hoje estamos contando a história da campanha do Evangelho no Lar, estamos contando a história do primeiro Evangelho no Lar que vem daqui a pouco, não é isso? E assim Jesus contou, ele lembrou daqueles que jogavam semente, fez a parábola da semente, a semeadura. Aquele que estava parados numa praça para ser assim gratificado, ou então ser empregado, né, ser colocado para ganhar o seu pão de cada dia. Então ele foi lá, fez a parábola do bom semeador, depois fez a parábola do trabalhador, fez a parábola do fermento e muitas parábolas. São as historinhas que Jesus contava. Esse método chama-se mnemônico hoje em psicologia. É um método que você usa uma coisa para ensinar a outra. Então Jesus usou as parábolas, a historinha das parábolas, para falar do código de lei. E nessas parábolas, todas elas falavam da igualdade, da beleza da vida, falava que a morte não existe, que a criação de Deus é beleza, é vida, em plena imortalidade. E ele estava assim no grande portal de ouro, lá em Jerusalém, no pátio dos gentios, quando apareceu os sacerdotes, Hanás e outros mais. Olharam para ele, era diferente. E ele perguntou: és Galileu? Sim, sou Galileu. O que faz aqui na terra? Venho implantar o reino de Deus no coração do homem. Reino de Deus, mas reino lembrava reinado, patrimônio, coroa, né? Para isso que eles entenderam. Venho implantar o reino de Deus no coração do homem. Mas o que vem a ser isso? É a lei de Deus. Por acaso conheces as leis do templo, as disciplinas do templo, do grande templo de Jerusalém? Conhece a filosofia grega, desde lá de Anaximandro, Sócrates, todo o helenismo, conhece? Eu conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. É a vontade do meu Pai que está no céu. Deram de ombro e saíram. Ele vou aproveitar para caminhar. Chegou na bacia do Tiberíades, onde o mar do rio Tiberíades fazia certo uma bacia, tinha aquela praia bonita. Ele viu ao longe o barquinho que vinha chegando. Esse barquinho trazia os pescadores, desceram em terra firme. Gente, estou resumindo. Desceram em terra firme. Andrés, filho de Jonas, queres vir comigo? Eu venho da parte de Deus e eu os ensinarei pescar almas, ser pescadores de almas. Sim, Senhor, estamos prontos. Caminhou mais um pouquinho, chegou em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele avistou a coletoria, mas não era pescador então, ele cobrava impostos, né? Levi, queres vir comigo? Porque eu venho da parte de Deus. Se vieres comigo, eu ensinarei a juntar tesouros no céu. Que psicologia, né? O maior psicólogo que já passou pela terra. Sim, Senhor, eu estou pronto. E aí está a resposta agora. Juntando assim o seu ministério, os 12 apóstolos, o que fizeram? Ele aceitou o convite de Pedro. Parece um capricho da natureza, que tudo deu certinho. Chegando na casa de Pedro, ele disse: que a paz de Jesus seja conosco. Gente, o tempo já passou. O que sobrou da história aqui, nós, apesar de ter pulado bastante trecho, mas nós temos um trecho, um texto inteiro, que é da campanha mundial do Evangelho no Lar, que é bastante interessante para a gente saber, para nós tornarmos
trabalhadores e cooperadores desse trabalho que é divulgar o reino de Deus aqui na Terra. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos e até a próxima.